Sabe quando um simples clique na internet pode mudar tudo? Pois é, em Que Falta Você Me Faz, do mestre Harlan Coben, a gente vai ver exatamente isso. Como um perfil num site de encontros acaba desenterrando um amor perdido, um novo mistério e um assassinato que assombra a vida de uma detetive há quase 20 anos. E a história já começa assim, ó, com essa frase. Uma amiga da nossa protagonista chega e solta essa: "Você não vai gostar de saber o que eu fiz." De cara, a gente já fica no meio do suspense, né? O que será que ela fez de tão terrível assim? Bom, para entender o tamanho do problema que essa frase vai causar, primeiro a gente precisa conhecer a detetive Cat Donovan. É a vida dela que está prestes a virar de cabeça para baixo. Então, essa é a Cat. Por fora, uma detetive durona da polícia de Nova York. Mas por dentro, ela carrega uma dor imensa: o assassinato do pai dela. Um caso que nunca foi realmente resolvido para ela. E bom, ela está solteira há um tempão, e a melhor amiga praticamente a obriga a tentar a sorte num site de encontros. E o palco de tudo é esse aqui, vocêfazmeutipo.com. O nome é até bonitinho, né? Mas é nesse site que uma busca por romance vai se transformar em algo, bem, muito, mas muito mais perigoso. E quando a Cat, meio a contragosto, resolve entrar no site, o que ela encontra não é um cara qualquer. É, na verdade, algo que ela nunca, mas nunca mesmo imaginaria ver de novo. Pensa comigo um segundo. Imagina a cena. Você tá lá, passando os perfis sem muita expectativa e, de repente, pá! Aparece um rosto que você não vê há quase 20 anos. Um rosto de outra vida. É exatamente isso que rola com a Cat. Ela dá de cara com o perfil do ex-noivo dela, o Jeff, o mesmo cara que partiu seu coração e sumiu da vida dela 18 anos atrás. Agora ele tá ali, a um clique de distância. E o choque, claro, é gigantesco. De um lado, tem o Jeff da memória dela, o amor da vida dela que a abandonou bem no pior momento possível. Do outro, Jeff do perfil, viúvo com um filho e de volta procurando um novo amor. Para Kate, cada um desses detalhes é um soco no estômago. E enquanto a Kat ainda está tentando processar essa volta do passado, a vida profissional dela e a vida pessoal vão se chocar de um jeito que, olha, ela não podia nem sonhar. É que um caso novo cai bem no colo dela. Um rapaz chamado Brandon Phelps aparece na delegacia, desesperado, e faz questão de falar só com ela. A pergunta é: por que especificamente com a Cat? A resposta dele é curta, direta e bem assustadora. A mãe dele sumiu. E a história do Brandon soa estranhamente familiar. A mãe conheceu um cara num site de encontros, eles saíram numa viagem e, puf, silêncio total. Para Kate, esse detalhe do site de encontros acende todos os alertas. Mas olha, pra gente entender de verdade essa busca da Kat pela verdade, a gente precisa voltar na maior tragédia da vida dela. O fantasma que ela nunca conseguiu deixar para trás. O grande trauma da vida dela é esse aqui. O assassinato do pai, que também era detetive, foi um crime brutal que, mesmo com um cara confessando, para ela a história nunca fechou direito. E aqui a gente vê o efeito dominó que isso causou na vida dela. Primeiro, ela perde o pai. Logo em seguida, o noivo, o Jeff, termina tudo e some. E agora, no presente, o cara que confessou o crime morre, levando qualquer chance de saber a verdade junto com ele. Essa frase, dita pela própria Cat, mostra o quanto ela precisa de um ponto final nessa história. Não é só por justiça, sabe? É para ela conseguir finalmente seguir em frente. Então chegamos no ponto crucial. Como é que um ex-noivo que reaparece, uma mulher desaparecida e um assassinato de quase 2 décadas atrás podem estar ligados? Pois é, a resposta está numa teia de mentiras que está prestes a se revelar. E aí vem a primeira conexão, que é de cair o queixo. O Brandon não procurou a Cat por acaso. Ele hackeou o site de encontros, leu as mensagens entre ela e o Jeff, e por isso sabia exatamente quem ela era. O momento da verdade chega quando o Brandon mostra a prova que ele tem. Uma foto do tal namorado misterioso da mãe dele. E é ele, o Jeff, o ex-noivo da Katia, é o cara que desapareceu com a mãe do Brandon. Nesse momento, os dois mistérios se tornam um só, de forma explosiva. Só que essa revelação, em vez de responder, cria mais perguntas. Ué, mas se é o Jeff, por que ele usou um nome falso? Tem alguma coisa muito, mas muito errada nessa história. E de repente a Catarina tá no meio desse furacão de perguntas. É o Jeff mesmo ou alguém se passando por ele? Cadê a mãe do Brandon?
E a pergunta mais sinistra de todas, como isso se conecta com a morte do pai dela? Será que tudo não passa de uma armadilha para atrair a própria Catarina? E isso tudo nos leva à grande questão que move o livro. A Kat quer desesperadamente a verdade sobre o passado, sobre o amor que ela perdeu, sobre a família dela. Mas para conseguir essas respostas, ela vai ter que arriscar absolutamente tudo: a carreira, a segurança, a própria vida. E aí fica a pergunta: será que vale a pena?